Então, gente, vamos conversar sobre o HIV na gestação, que é um tema que teve atualizações, que deixaram lá na caixinha, né, de temas prováveis. Então, bora conversar aqui sobre esse tema. Para falar sobre ele, eu utilizei o arquivo do Ministério da Saúde, tá? Atualizado de 2020, não lembro direito se era de 2020 ou de 2021, mas é o atualizado, tá? Então, todas as orientações, todas as informações que eu vou falar aqui nessa live são tiradas do Ministério da Saúde, tá bom? Então, aqui, vamos já iniciar falando da atualização que teve em relação ao HIV na gestação, né? Em relação ao diagnóstico do HIV na gestante. Tem um arquivo lá no meu Drive que é do Estratégia Med, que eles colocaram todas as atualizações de 2020, assim, bem certinho, bem bonitinho, que vale a pena a gente dar uma olhadinha sobre vários temas diferentes, inclusive esse do HIV tá lá também, se vocês quiserem ver. Então, vamos iniciar falando sobre a mudança no esquema de tratamento das gestantes que foram diagnosticadas com HIV. Em seguida, a gente fala de algumas atualizações na profilaxia do recém-nascido que tem uma mãe portadora do vírus HIV. Antigamente, o tratamento da gestante era feito a partir da 14ª semana com o tenofovir, lamivudina e raltegravir. Hoje em dia, já não é mais assim. Segundo o Ministério da Saúde, para aquelas pacientes no primeiro trimestre, elas já devem iniciar a terapia antirretroviral, tá? Assim que a gente diagnosticou o HIV, o vírus do HIV na paciente, a gente já inicia a terapia antirretroviral nela. Mesmo se ela tiver 2, 3, 5, 10 semanas, a gente já inicia. Eu vou até ler um trecho aqui do arquivo do Ministério pra gente, antes de iniciar, sobre quais são os medicamentos. Olha só. Esquema inicial preferencial para o início do primeiro trimestre. Não há estudos suficientes para garantir a total segurança à exposição fetal aos antirretrovirais no primeiro trimestre. Os benefícios à saúde materna e a redução do risco de transmissão do HIV ao bebê devem ser ponderados frente aos potenciais riscos de exposição de TARV ao feto. Sendo assim, recomenda-se abordar junto à gestante portadora do HIV a relação do risco-benefício, a necessidade de boa adesão e, de modo geral, iniciar a TARV o mais rápido possível. Então, diagnosticou, é gestante, independente da idade gestacional, a gente já inicia a terapia antirretroviral, belezinha? Então, quais são os medicamentos indicados atualmente? A gente vai utilizar o tenofovir, a lamivudina e o efavirenz para aquelas pacientes que têm 12 semanas ou menos de idade gestacional, e para aquelas pacientes que têm 13 semanas ou mais, a partir de 13 semanas, a gente ainda utiliza o tenofovir e a lamivudina, mas aí a gente pode utilizar o dolutegravir, tá? O dolutegravir não é indicado no início da gestação porque ele é mais tóxico para o bebê, tá? Então, por isso a gente só inicia ele a partir de 13 semanas. Então, basicamente, essa é a principal atualização. Menos de 12 semanas, tenofovir, lamivudina e efavirenz. Mais de 12 semanas, 13 semanas ou mais, a gente troca o efavirenz pelo dolutegravir. Outra atualização que vale a gente comentar aqui também é em relação à profilaxia da transmissão vertical. Atualmente, conforme a nota do Ministério da Saúde, teve uma mudança nessa profilaxia para as pacientes de alto risco, porque o medicamento que era utilizado, que era a nevirapina, estava tendo muitas taxas de resistência. Então, houve essa mudança na profilaxia. E, atualmente, como que é esse tratamento? É com zidovudina, lamivudina e raltegravir por 28 dias para o recém-nascido, para as pacientes de alto risco de transmissão vertical. E quais são essas pacientes de alto risco de transmissão vertical? Vão ser aquelas mães sem pré-natal, aquelas mães sem o uso da TARV durante a gestação, ou aquelas mães que tinham indicação de profilaxia durante o parto e não receberam profilaxia, ou aquelas mães que iniciaram a TARV após a segunda metade da gestação, ou aquelas mães com infecção aguda pelo HIV durante a gestação ou durante o aleitamento, lembrando que o aleitamento pode transmitir o vírus do HIV. Se a paciente é portadora do vírus do HIV em aleitamento, a gente contraindica o aleitamento e faz a profilaxia por 28 dias para o recém-nascido, se ela for contaminada durante o aleitamento.
Aquelas mães com carga viral detectável no terceiro trimestre, usando ou não a TARV, a gente também faz a profilaxia para o bebê. E aquelas mães com carga viral desconhecida, claro que a gente vai fazer a profilaxia também. E as de baixo risco, as de baixo risco vão ser aquelas pacientes que utilizam a TARV na gestação e que tem a carga viral indetectável a partir da 28ª semana e que tem uma boa adesão terapêutica. Então, essas pacientes de baixo risco, a gente vê se a gente vê a necessidade. A gente não precisa, na verdade, realizar profilaxia para o recém-nascido com esses medicamentos por 28 dias, tá? Seria só para as pacientes de alto risco. A testagem para o HIV deve ser realizada no primeiro trimestre, obrigatoriamente, né? Na primeira consulta, na verdade, idealmente no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e na hora do parto, independente dos resultados anteriores. E se ela tiver alguma suspeita de abuso, né, sexual, assim por diante, a gente também tem que fazer. Então, a gente vai fazer obrigatoriamente no primeiro trimestre, no terceiro e no parto. O arquivo do Ministério da Saúde, ele disponibiliza alguns fluxogramas de manejo do início da TARV, para aquelas pacientes que já tinham HIV e já faziam uso da TARV e para aquelas pacientes que foram diagnosticadas com HIV quando elas já estavam grávidas. Então, para aquelas que já estavam grávidas e foram diagnosticadas, vai ser esse fluxograma, essa atualização que a gente comentou. Menos de 12 semanas é o Efavirenz, junto com os outros dois medicamentos. 13 ou mais é o dolutegravir, junto com os dois medicamentos, né? A lamivudina e o tenofovir. Para aquelas pacientes que já utilizavam uma terapia antirretroviral antes da gestação, a gente tem que ver quais são os medicamentos que ela utiliza. Por exemplo, se tiver um medicamento que ela utiliza e é contraindicado durante a gestação, a gente tem que trocar essa medicação. Se ela já utilizava um medicamento, ou os medicamentos da terapia dela, né, engravidou e não tem nenhum medicamento que é contraindicado, a gente mantém do mesmo jeito. Então, um exemplo é o dolutegravir, né? Se a paciente usava o dolutegravir, e engravidou, a gente tem que suspender ele temporariamente, trocar por uma outra medicação, e aí a gente, depois, né, de 13 semanas, a gente pode colocar ele de novo, tá bom? Então, basicamente seria isso. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui também é sobre o uso da terapia antirretroviral como profilaxia na hora do parto. A gente tem indicação do AZT intraparto, que é a zidovudina injetável, tá? Tem que ser na forma injetável, não é na forma oral a indicação. É na forma injetável para prevenir a transmissão vertical e ele deve ser administrado durante o início do trabalho de parto ou até 3 horas antes da cesariana eletiva, até o clampeamento do cordão umbilical, tá bom? Então, até 3 horas antes da cesárea, até o clampeamento, ou iniciou o trabalho de parto, a gente já começa com a zidovudina injetável até o clampeamento do cordão. Para aquelas mulheres que já utilizavam a terapia antirretroviral, mantém utilizando. Vai fazer a cesárea hoje? Utiliza normalmente a terapia antirretroviral. Não precisa suspender, tá? Toma um dia antes, no dia, um dia depois, igual tomava sempre. Não vai ser necessário o uso do AZT profilático, né, que é a zidovudina, naquelas gestantes que apresentam carga viral indetectável após 34 semanas de gestação e que estejam com uma boa adesão ao tratamento. Mas, independente da carga viral, se o médico julgar necessário, né, você vai fazer o seu julgamento clínico, aí você vai ver se é necessário eleger ou não o uso da profilaxia intraparto, dependendo do risco da paciente, né, do risco de transmitir para o bebê, da má adesão e assim por diante. Em relação à posologia da zidovudina, a gente vai ter uma apresentação com uma ampola de 10 mg por ml e a gente tem que fazer uma dose de ataque seguida de uma dose de manutenção. A dose de ataque, na primeira hora, é de 2 mg por quilo e a de manutenção é infusão contínua, 1 mg quilo diluído em 100 ml de soro glicosado a 5%, tá bom? A parturiente deve receber a zidovudina intravenosa desde o início até o clampeamento do cordão umbilical, beleza? Como eu já comentei e reforço aqui. E a dose não pode exceder 4 mg, tá bom? Miligramas por ml.
Tem uma outra coisa que eu também acho válido a gente comentar aqui, que seriam a profilaxia de algumas doenças oportunistas, quando a paciente está com uma contagem de CD4 muito pequena, né, muito inferior. Então, por exemplo, a pneumocites girovese, para aquelas pacientes que têm um CD4 menor a 200, a gente já tem que fazer uma profilaxia com sulfametoxazol trimetroprima, 800 mg em 160 mg 3 vezes por semana, é a primeira escolha, tá? Ou aquelas pacientes que têm candidíase oral ou uma febre indeterminada com mais de 2 semanas, ou uma duração da doença definidora, com mais de 2 semanas de duração da doença definidora de AIDS. Para a toxoplasmose, para o toxoplasma gondii, a gente também tem que fazer uma profilaxia se a paciente estiver com a contagem menor a 100, com a mesma medicação, a gente realiza. E tuberculose latente, a gente também tem que fazer profilaxia, né? Se a paciente teve contato com outra pessoa que é portador da tuberculose, né? Se a gente fizer uma prova tuberculínica via maior a 5, se tiver uma radiografia com uma cicatriz da tuberculose sem tratamento prévio, então tudo isso a gente faz a profilaxia com isoniazida, 5 mg quilo dia, e a gente associa com a piridoxina para reduzir o risco de neuropatia, tá? Para prevenir o Mycobacterium tuberculose. Então, acho que as principais prevenções que a gente pode fazer de infecções oportunistas seriam essa: pneumocistose, toxoplasmose e a tuberculose, tá? Vamos agora para o checklist, né? Que é o nosso foco aqui, a nossa meta de ganhar pontos. Deixa eu achar aqui. HIV na gestação, peguei aqui um do Praticando Medicina, tá na página 53, se vocês quiserem resolver depois. Acho que na Bíblia também tem um de HIV na gestação, se vocês quiserem resolver. Então, vamos lá, né, pro nosso checklist. Você é um médico de uma MSF e recebe uma paciente do sexo feminino, 22 anos, 14 semanas de gestação, trazendo exames laboratoriais solicitados por você na primeira consulta pré-natal. Nos próximos 10 minutos, interprete corretamente os exames, informe adequadamente os resultados, colha sinais vitais e realize o exame obstétrico e trace uma conduta. A nossa primeira tarefa é interpretar os exames. A nossa segunda tarefa é informar adequadamente os resultados. Então, vamos começar pelas tarefas, né? Para não deixar por último, não esquecer, não correr o risco de perder ponto, não correr o risco de não dar tempo, e enfim. Então, a gente primeiro vai iniciar com o nosso acolhimento, a apresentação. Quem é você? Você é responsável por essa unidade, você vai falar seu nome, perguntar o nome, idade, profissão da paciente, e aqui a gente já vai pedir os exames, né? Você pode falar, eu tô vendo aqui que você trouxe alguns exames, você pode me dar para eu dar uma olhadinha? E os exames que ela trouxe é um hemograma com hemoglobina de 12, leucócitos 7.000, plaqueta 190, verbalize, está tudo normal aqui no seu exame. Tipagem sanguínea AB positivo, glicemia em jejum 76, abaixo de 92, tudo normal. Urocultura, exame de urina sem alterações, VDRL negativo, você não tem sífilis, verbalize, fale para paciente. Hepatite B e C negativo, você não tem hepatite. Serologia para HIV positiva, sorologia para toxoplasmose, IgM negativo, IgG positivo. Então aqui a gente já viu que tem alterações. A gente viu que tem que dar uma má notícia, a gente já pensa no protocolo SPIKES, de más notícias. O protocolo a gente pode fazer rapidinho, a gente não precisa perder a estação inteira fazendo o protocolo SPIKES, certo? Tanto porque a gente tem outras tarefas a serem feitas que com certeza tem ponto lá no checklist. Então a gente pode realizar o protocolo em 2 minutos, mais ou menos, a gente consegue realizar talvez em menos que isso, se a gente souber e fazer as perguntas exatas que tem no protocolo, que com certeza a gente vai encontrar no checklist. Então, protocolo SPIKES, primeiro, o S, a gente tem que preparar o ambiente. A gente pode dizer assim para a paciente: essa consulta é sigilosa, só estamos nós aqui, a porta está trancada, a gente está aqui num ambiente calmo, sem ninguém. Pronto, você já ganhou o ponto do S. O P, que é a percepção da paciente em relação à doença. Aqui você pode abordar assim: você sabe o que é o HIV? Você já ouviu falar sobre essa doença? Você conhece alguém que tem HIV? Então aí você vai ver o que ela te fala. Se ela disser se ela te der alguma informação que ela acha que é correta e que não é correta, você fala, né? Você corrige a paciente, né? Fala, não é bem assim. Aí você fala sobre o que ela tá dizendo e não é correto. Depois, invitation.
você vai convidar ela para o diálogo, né? Você vai convidar ela a saber o resultado. Como que você vai fazer isso? Você vai perguntar: você quer saber o resultado do seu exame? Você quer que eu chame alguém aqui? Você quer que eu conte para alguém? Né? Assim você vai chamar ela para o diálogo. Então, no I seria isso. O K, que knowledge, não sei falar inglês não riem se eu estiver falando errado. A gente vai realmente dar a má notícia para a paciente, a gente vai dar o resultado do exame dela, né? Lembrando que aqui, ele me deu só um exame positivo. A gente precisa de 2 exames para confirmar o HIV, né? 2 exames positivos de fabricantes diferentes. Por exemplo, um teste rápido e o Western blot, por exemplo. Então, a gente precisaria de outro exame para confirmar, a gente pode falar isso para ela, né? Esse seu exame aqui da sorologia para o HIV veio positivo, você foi contaminada pelo vírus do HIV. Esse vírus, ele é de contágio sexual, quando não faz a utilização de preservativos, ou através de compartilhamento de seringas, né? Então, tudo isso a gente pode explicar para ela, falando: eu não sei como que você pode ter pegado essa doença, mas a gente precisa de um outro exame para confirmar. E aí a gente vai explicando para ela o que é, né? E você pode iniciar isso falando: as notícias que eu tenho para te dar não são boas, não é essa a notícia que eu queria te dar, né? Assim você pode já demonstrar empatia e dar o diagnóstico ruim. Depois o E, emotions, você vai demonstrar empatia também aqui, né? Você pode oferecer um copo d'água, você pode oferecer um lenço, você pode dizer: eu entendo como você deve estar triste, eu entendo como você deve estar se sentindo mal, mas essa doença tem um tratamento que é efetivo, que você pode ficar com uma carga viral indetectável, que você pode nem transmitir para o seu filho se você tiver uma boa adesão terapêutica. Então, tudo isso a gente pode falar, né? Falar que não tem cura, mas tem um tratamento efetivo. E depois o S é o segmento da nossa paciente, né? Onde a gente vai encaminhar ela para um pré-natal de alto risco, notificar. A gente já lembrou da notificação aqui, já notifica. Não deixa para notificar lá no final, não. Lembrou, diagnosticou, notificou. Então, a gente notifica uma suspeita de HIV, né? De uma infecção por HIV. Faz também, indica para ela um atendimento multidisciplinar com o NASF, né? Com um psicólogo, a gente pode indicar aqui. E vai falando sobre as nossas condutas, retorno, seguimento, a importância da adesão terapêutica. E vamos, mas não demora muito aqui não, porque a gente tem outras tarefas, né? Eu já tava até me empolgando aqui. Então, a tarefa 1 e 2 a gente já fez. E a toxoplasmose também veio com uma alteração, mas não é uma doença recente, né? IgG positivo e IgM negativo, a paciente está imune, a gente tem que verbalizar isso para ela, né? Que ela tem a sorologia positiva para toxoplasmose, mas ela está imune atualmente, não está com a doença nesse momento, que ela já contraiu, que ela contraiu há um tempo atrás, né? E aí, próxima tarefa: colha sinais vitais e realize exame obstétrico. Aqui não tá dizendo realize anamnese, mas eu tenho medo de pular na anamnese direto pro exame físico. Então, quando não tá dizendo para realizar anamnese, eu faço mesmo que seja bem rapidinho, porque eu fico meio insegura de pular, né? De não seguir o meu fluxograma. Mas se você sentir que não precisa realizar anamnese, que lá no checklist só vai ter o exame físico, aí você não realiza. Mas eu gosto de realizar, mesmo que seja só por cima, bem rapidinho. Então, aqui você vai perguntar se ela tem alguma queixa, né? Você tem algum corrimento, sangramento, alteração do hábito intestinal, sintomas urinários, ardência urinar, náuseas, vômitos, alguma dor? Não tão rápido como eu falei, lógico, né? Dando um tempo para ela responder. Mas, assim, você vai perguntar os sintomas se ela tá tendo alguns sintomas. Aqui ela vai negar, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum sintoma. Em seguida, a gente já vai para o cartão da gestante, já estava esquecendo, sempre pedir o cartão da gestante e pedir a situação vacinal dela, né? Se ela tem as vacinas contra a hepatite, se estão em dia, se ela foi vacinada contra a influenza, se ela tem a vacina da DT completa. Então, tudo isso a gente tem que ter. Lembrando que a gente tem que indicar, a partir de 20 semanas, a DTPA independente. Se ela tem todas as vacinas da DT, a gente faz a DTPA. E se ela não tiver todas da DT, a gente vê, né, se tem que fazer uma, se tem que fazer duas. E aí a gente faz a DTPA igual, tá bom? Aqui, ela não ia ter a vacina.
Não, mentira, ela não trouxe, desculpa, eu li errado. Cartão vacinal solicitado na primeira consulta, não trazido na consulta atual. Então, a gente não tem essa informação. Aí, a gente tem que perguntar também sobre os antecedentes ginecobstétricos, né? Data da última menstruação, se ela tem um parceiro fixo, lembrando que a gente acabou de fazer o diagnóstico de HIV, a gente tem que chamar o parceiro ou os parceiros, tem mais de um parceiro, a gente chama todos, tá? Então a gente chama eles, fala pra ela que eles têm que vir à consulta, né? Depois a gente pergunta também se ela tem vida sexual ativa, se ela utiliza preservativos nas relações sexuais que ela tem. Se é o primeiro filho, se ela tem outros filhos, se foi normal, se for cesárea, né? Por que foi cesárea? Assim a gente faz rapidinho a anamnese ginecobstétrica da paciente. Depois, antecedentes patológicos pessoais. Você tem diabetes, hipertensão, alguma doença? Alguém na sua família tem? Você toma alguma medicação todos os dias? Tá tomando ácido fólico? Você fuma, bebe ou usa drogas ilícitas? Você tem alergias? Então, tudo isso a gente tem que perguntar. E aqui, ela não usou sulfato ferroso e nem ácido fólico até o momento. Então, aqui a gente tem que falar pra ela usar, né? Ela tá com 14 semanas, a gente tem que indicar o uso. E assim a gente termina rapidinho a anamnese. Vamos pro exame físico. Aqui nossa tarefa, colhe sinais vitais e realize o exame obstétrico. Então, a senhora me permite realizar seu exame físico? Eu gostaria que você... Ela vai dizer que sim. Você vai falar, eu gostaria que você fosse no banheiro, tirasse a roupa, colocasse a bata. Eu gostaria de solicitar uma outra profissional de sexo feminino para acompanhar a nossa consulta. Lembrando que numa consulta ginecológica a gente tem que sim ou sim solicitar um outro profissional. Quero que você se deite na maca, em posição ginecológica. Quero me posicionar à direita do paciente depois de lavar as minhas mãos, aquecer, colocar óculos, máscara, luvas. Gostaria de fazer a ectoscopia geral, com pele mucosa, escolher os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura. Gostaria do IMC, né, com peso e altura, porque é importante na gestante isso, a gente saber o peso, como que tá, né, se ela tá ganhando muito peso ou não. E fazer o exame físico, o próprio exame físico, né, exame físico abdominal e obstétrico e ginecológico. Abdominal, gostaria de fazer inspeção, ausculta em segundo lugar, percussão e palpação. Depois gostaria de realizar as manobras de Leopold, lembrando que ela tá 14 semanas, não realiza, né? Gostaria de ver a altura uterina e ver a ausculta dos batimentos cardiofetais da minha paciente. E exame físico ginecológico. Gostaria de fazer a inspeção da vulva da minha paciente, né? Gostaria de colocar o espéculo, gostaria de ver se tem escorrimentos, sangramentos, gostaria de fazer o toque bimanual e assim você termina rapidinho aqui o exame físico ginecológico da paciente. Aqui ela também tinha trazido um ultrassom obstétrico que estava com gestação tópica única com feto vivo de 14 semanas, beleza? Então, tava tudo bem aqui com o bebê dela, a gente já fez a terceira tarefa, né? Colheu os sinais vitais e realizar o exame obstétrico. E aí, a gente tinha que traçar a conduta. Que, na verdade, durante a gestação, eu já fui falando um pouco sobre a nossa conduta, né? Aqui, a gente tinha que prescrever a DTPA com 20 semanas, dar o sulfato ferroso aqui, né? O ácido fólico, encaminhar ela para uma gestação de alto risco, oferecer uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento dela, dizer que a gente está ali disponível para qualquer coisa que ela precisar. Então, tudo notificar, né, que a gente já comentou, mas não pode esquecer, pedir outro teste rápido para confirmar o diagnóstico do HIV e assim por diante, tá bom? E aí, vamos ver aqui a tarefa, o que tem pra gente. Checklist, desculpa. O primeiro aqui, apresentar-se cordialmente, buscar saber se a gestação está evoluindo, se tem alguma queixa. Então, aqui até tinha, ó, da anamnese, que a gente deveria fazer. Depois, o protocolo Spikes, estava aqui o passo a passo do protocolo Spikes, não vou ficar lendo para não ficar muito repetitivo. Demonstrar compaixão, oferecer apoio emocional, solicitar permissão para realizar o exame físico, lavar as mãos, identificar e verbalizar que a gestante e o bebê estão bem no momento em que ela está imune à toxoplasmose, isso nós falamos. Prescrever imediatamente a terapia antirretroviral, que a gente tem que prescrever, ela tem mais de 12 semanas, né, 13 semanas e mais, tenofovir, lamivudina, dolutegravir para 13 semanas ou mais. Menos de 12 semanas, efavirenz no lugar do dolutegravir, tá? Não pode esquecer. Então, aqui a gente já poderia
prescrever, indicar que ela vai ter que iniciar essa terapia, orientar parar de beber, né, se ela bebe, solicitar o parceiro, como a gente já comentou, para realizar exames, notificar e encaminhar para o pré-natal de alto risco. E fechamos mais um aqui, gente. Rumo à aprovação nessa prova, falta uma semana. Eu vou deixar postada essa live, tá bom? Eu tô meio falha aí, né? Tem dia que eu não tô aparecendo, tem dia que eu tô aparecendo, é que tá meio complicado aqui. Mas eu peço desculpas também por nem postar quando eu vou fazer, quando eu não vou fazer. Mas, enfim, gente. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. Eu tô postando alguns vídeos no YouTube, se vocês quiserem ver depois. Eles também vão ser postados. Vai ser postado. E bora passar nessa prova, né, gente? Mentaliza a aprovação, que não tem um rumo diferente. É a aprovação lá na frente, né? Daqui uma semana a gente vai conseguir, se Deus quiser. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente, pelos coraçõezinhos. Obrigada. E até a próxima. Às 6, provavelmente, eu volto aqui para um próximo repasse, né? Não tô aqui para dar aula, não. Tô aqui para aprender junto com vocês e repassar junto. E o tema que foi você que pediu, Vitor? Reta final é isso, muita correria, ainda mais para quem é mãe ou trabalha. Sim, e eu tenho minha bebezinha que não tá fácil, viu? Estudar e ficar com ela é complicado, né, gente? Eu ia falar uma coisa, esqueci. Aqueles temas que vocês falaram lá na caixinha, de temas prováveis, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir, eu vou tentar fazer eles. Tem temas que eu ainda nem revisei, por exemplo, de autismo. Muita gente falou que acha provável cair autismo, umas 3, 4 pessoas, e eu não tinha nem revisado ainda esse tema. Então, é isso. Vou fazer sobre eles o que eu conseguir, tá? Não garanto todos, porque só falta uma semana, né? Hoje é dia 10, uma semana, um pouquinho mais de uma semana. Então é isso, tchauzinho, fiquem com Deus, até a próxima.